um arrependimento em cada vida, para que através, ó Pai, do arrependimento acompanhado, cada um receba da tua parte a salvação prometida. Meu Deus, faz uma obra de salvação nessa noite e aviva a tua igreja, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar do cantor que guarda tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Quem observa tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo
anabatista governa-se a si mesma por meio da participação de todos. Eles têm sido conhecidos pela fraternidade, porque os mais dotados de recursos financeiros assistem os menos dotados. Os anabatistas têm sido conhecidos por sua luta por liberdade religiosa para pessoas de qualquer credo. Mas, meus amados irmãos, a história nos deixou uma marca indelével. A história criou para nós uma característica da mensagem que pregamos. Nós temos estudado como a tocha da mensagem anabatista passou de mão em mão desde o século II, quando a igreja começou a afastar-se e surgiu o anabatismo, desde o século II aos nossos dias. E como disse James Carroll, a história do povo anabatista é um rastro de sangue na história. Porque os albigenses, por exemplo, foram mortos em número de quase 1 milhão em apenas 50 anos, queimados vivos, enforcados, afogados. É assim que os anabatistas têm sido castigados por este mundo que não ama a mensagem de Deus. Nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu favor, pela tua misericórdia. Ó Deus, por tudo que tens feito no decorrer destas conferências. Abençoa agora, meu Deus, esta preleção do encerramento. Dá a tua bênção, ó Pai, dá o teu poder e faz valer a tua palavra no coração de cada um. Que pessoas, ó Pai, mediante contrição chegam ao arrependimento e àquela fé pela qual os homens, através de Cristo, vêm ao trono de Deus. Que pessoas toquem o trono da graça e sejam salvas pela virtude do Evangelho nesta noite. E que tua igreja seja fortalecida mediante a palavra que te pedimos, em nome de Jesus. Não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Poder assim. Falava o Senhor Jesus Cristo acerca de sua morte. Dizia ele que, assim como o grão de trigo precisava cair na terra e morrer para dar fruto, assim também ele precisava dirigir-se à cruz para gerar frutos de salvação em nossas vidas. Ensina-nos, Jesus, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus, se não tivesse na cruz dado a sua vida, não poderia gerar uma multidão de salvos. Alguns têm dito que só há valor na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, que nos servem de exemplo. Estes também costumam dizer que a morte de Jesus não foi senão a morte de um mártir, uma manifestação de abnegação a ser seguida, mas sem nenhum valor de ordem expiatória. Para estes, a morte de Jesus é apenas um exemplo de comportamento, não um preço pago para expiação da culpa dos humanos. Mas, meus amados irmãos, Jesus desmente esta tese aqui. Ele diz que, assim como o grão de trigo precisava morrer para dar fruto, assim como a semente precisa cair na terra, secar e rachar para que saia dela uma árvore, assim também era necessário, era imprescindível que ele desse por nós a sua vida lá na cruz, a fim de que tivéssemos a vida eterna. Notemos que a semente, para dar origem a uma árvore que vai produzir fruto, precisa rachar-se. A morte de Jesus Cristo não poderia ser por enforcamento. Se fosse assim, ele não poderia nos remir de nossos pecados. Antes, ele tinha que morrer no madeiro. Ele tinha que ser cortado, ele tinha que ser dilacerado, porquanto tomou ele sobre si os nossos pecados na sua carne. E foi com a destruição do corpo que ele aniquilou os nossos pecados. Daí a importância do sangue de Jesus em nossa mensagem.
Porque, meus amados irmãos, o sangue derramado era uma garantia de que o corpo tinha sido dilacerado e na sua carne rasgada, moída, os nossos pecados foram destruídos. Por isso afirmamos com o apóstolo João que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Tinha que ser derramado sangue. O autor da Epístola aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na ceia Jesus disse, tomando nas suas mãos o cálice: esse que é o sangue da nova aliança, derramado por vós para perdão de pecados. Era necessário que ele morresse. Era necessário que sua morte fosse como foi, para que ele pudesse dar muitos frutos e não ficasse só. E esses frutos, irmãos, é em nós que Jesus dá continuidade à sua vida. Assim como uma semente continua a existir na árvore, Jesus nos salva para que sejamos coparticipantes de sua vida. Vida incorruptível, vida indissolúvel, vida eterna para nós não é simplesmente existir para sempre. Existir para sempre sem Deus é um terror e o inferno. Mas nós acreditamos que vida eterna é esta vida de Jesus Cristo em nós. É Ele em nós e nós nele. Ele, a semelhança da videira, em nós como os ramos. Vida eterna, meus amados irmãos, esta ligação profunda com o Filho de Deus, na qual participamos de sua natureza. No versículo 25, Jesus disse: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Meus amados, para que a vida de Jesus entre em nós, para que coparticipemos da vida de Cristo, para que a vida ressurreta do Filho de Deus se torne a nossa, precisamos abdicar daquela vida que agora temos. Não me refiro à morte física, eu me refiro ao homem renunciar ao seu ego, sua vontade própria, seu estilo próprio de viver, a fim de que a vida de Cristo se torne a sua vida. Jesus disse: aqueles que querem preservar a sua vida, aqueles que querem preservar a sua vontade, aqueles que apegam-se ao ego, perdem a verdadeira vida, que é aquela que eu tenho para dar. Mas aqueles que odeiam a sua vida neste mundo, ou seja, a vida humana passageira, aqueles que aborrecem esta vida, meus amados irmãos, útil que o mundo quer nos dar, estes que aborrecem esta vida são os prontos para receber mesmo agora a vida de Jesus Cristo, a fim de que ela seja vivenciada mesmo agora. Para nós a vida eterna não é uma coisa do além, mas sim uma coisa que continua no além. A vida eterna começa agora e prossegue pela eternidade sem fim. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem agora a vida eterna, não entrará mais em condenação, mas já passou da morte para a vida. E aqui está dito no versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Meus amados irmãos, os anabatistas distinguiam-se dos demais grupos na época da Reforma, porque eles ligavam a fé à renúncia. Lutero ensinou a justificação pela fé, Calvino também o fez, Ulrich Zwingli também, mas eles ensinaram a justificação pela fé sem dar muita ênfase às implicações dessa fé. Falavam que a salvação era unicamente por fé e não por obras. Falavam que os sacramentos não poderiam por si mesmos salvar ninguém. Estavam certos. O apóstolo Paulo disse que ninguém será salvo por suas obras. Por isso que nenhum ser humano diante de Deus terá do que gloriar-se. Porque não poderá apresentar a Deus suas obras como meio de obtenção de salvação. Ninguém pode conquistar a salvação por seu esforço, porque somos pecadores e manchamos com a nossa condição tudo aquilo que fazemos. Trazemos em nossas obras o traço de nossa corrupção, mesmo que esta corrupção nos seja imperceptível. Todo homem é incapaz de agradar a Deus, mas Jesus foi morto e sacrificado para expiar os nossos pecados, para pagá-los na íntegra. E o que resta a nós fazer é confiar,
sacrifício que por nós Ele fez, invocando-o para que esteja em nossa vida, trazendo perdão, trazendo vida eterna. É por meio da fé e unicamente pela fé no sacrifício do Calvário que os nossos pecados são expiados, que nossa corrupção é purgada e temos acesso até a presença de Deus e alcançamos mesmo já salvação e vida eterna para gozá-la na eternidade sem fim. Lutero estava certo quando dizia que a salvação é pela fé. Os reformadores não anabatistas que acompanhavam Lutero nesta afirmação estavam corretos, mas esqueceram-se aqueles irmãos de mencionarem que esta fé envolve renúncia. Jesus, quando convocava as pessoas para crer nele, exigia renúncia. Aqui ele diz: se alguém me serve, siga-me. Quer me servir? Quer me ter por Senhor de sua vida? Siga-me. Segui-lo é uma disposição de andar nas suas passadas, de seguir as suas pisadas. Meus amados irmãos, a salvação é pela fé, mas entendamos por que nos é necessário a fé de uma forma outra além daquela que já falei. Quando nós vamos seguir a Cristo, recebemos dele vida eterna imediatamente, a vida dele que se torna também nossa. Como eu disse, para a obtenção dessa vida de Cristo, para que seja nossa, temos que renunciar à vida que outrora tínhamos. Nós não vamos produzir a vida de Cristo em nós, Ele vai dá-la gratuitamente. Nós não vamos gerar a vida de Cristo em nós, Ele vai nos dar acesso ao seu coração, para que nele encontremos essa vida. Ele vai tornar-se um conosco. Paulo diz: quem se une ao Senhor torna-se um com Ele. Não somos nós que vamos produzi-la, mas somos nós que vamos renunciar à velha vida. Somos nós que vamos dizer não a ela, aceitando o convite de Jesus. Meus amados irmãos, para renunciar à vida velha é preciso fé. É preciso fé de que ao renunciá-la, Deus nos dará esta outra vida que nos promete. É preciso confiança na palavra de Cristo. A fé, ela é o meio de salvação, porque ela é que nos dá condições de renunciar à vida velha para receber a vida nova. Assim como dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, assim também duas vidas não podem ocupar o mesmo corpo. É preciso que a vida de Cristo, quando nós estivermos dispostos a renunciar à vida velha. E meus amados irmãos, para soltar uma coisa que já está segura, crendo que vem outra que ainda não está em nossa mão, é preciso confiança naquele que promete. É preciso confiança naquele que nos fala. Portanto, os anabatistas falavam de fé nesse contexto, mostrando que fé estava ligada à renúncia, que a fé era o instrumento pelo qual o homem renunciava a uma vida velha e recebia da parte de Deus uma vida nova. Hans Denk, um anabatista que morreu muito novo, do qual já falei no culto dessa noite, dizia: ninguém pode conhecer Jesus se não segui-lo. Portanto, se quisermos conhecer Jesus, precisamos segui-lo. E antes de irmos em frente na análise do versículo 26, uma coisa importante. É preciso que se saiba na interpretação da Bíblia qual o ponto de referência para a sua interpretação. A igreja romana costumava interpretar o Novo Testamento à luz do Antigo. No Novo Testamento não fala-se que os pastores devem usar roupas talares sacerdotais. A Igreja Católica, para justificar a sobrepeliz do sacerdote, recorria ao Antigo Testamento, onde os sacerdotes usavam vestes talares. Meus amados irmãos, estava equivocada a Igreja de Roma ao procurar justificativa para o modo de estar dos pastores do Antigo Testamento, porque ela procurou como parâmetro o sacerdote levita. No Novo Testamento, o pastor não é o sacerdote, ele é um sacerdote, porque todos os crentes são sacerdotes de Deus. Essa é uma das doutrinas da Reforma, mas antes apregoada por Pedro na
sua epístola. Pedro diz: vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Lá no Apocalipse capítulo 1, João diz: Deus nos fez reis e sacerdotes para Ele. Todo crente é um sacerdote de Deus. O pastor é alguém eleito dentre os fiéis para ocupar a posição de ministrante da palavra, já que numa reunião para expansão da obra, todos não podem falar. Portanto, meus amados irmãos, equivocou-se a igreja de Roma por recorrer ao Antigo Testamento para interpretar o Novo. Na época da Idade Média, pessoas foram queimadas em fogueiras, e as justificações para isso estavam em passagens mal interpretadas do Antigo Testamento. A igreja romana passou a batizar crianças, porque no Antigo Testamento a circuncisão, cerimônia judaica, era feita nas crianças no 8º dia de nascido. Portanto, equivocou-se ela por querer subordinar o Novo Testamento ao Antigo. Se o Novo Testamento, meus amados irmãos, é um progresso na revelação, ele não pode sujeitar-se ao que está para trás, mas antes o que está para trás é que tem que sujeitar-se ao que está para frente. Os reformadores foram certeiros quando quiseram ensinar que o Antigo Testamento deveria ser interpretado pelo Novo. Embora muitos deles, ainda apegados à tradição romanista, interpretavam muitas passagens à luz do Antigo Testamento. Mas eles começaram a dizer que o Antigo deveria ser interpretado pelo Novo Testamento. No entanto, eles não sabiam dizer qual o ponto central do Novo Testamento para interpretar toda a Bíblia. Os anabatistas foram radicais. Ou seja, aquilo que afirmaram e seguiram com coerência. Foram até a raiz daquilo que disseram. Eles ensinaram que o Novo Testamento é o padrão para interpretar o Antigo, e por isso ensinaram o batismo adulto em detrimento do batismo de criança. Proclamaram com mais coerência o sacerdócio universal de todos os crentes. E, meus amados irmãos, eles definiram como deveria ser a interpretação do Antigo pelo Novo. Eles diziam: a interpretação deve ser cristocêntrica. A referência a Jesus. Enquanto os reformadores apenas mencionavam a morte e ressurreição de Jesus, os anabatistas diziam: importante também a sua vida. É verdade que nós somos salvos pela morte e ressurreição de Jesus. Não é imitando a vida de Jesus que somos salvos, senão a salvação seria por obras. É pela morte e ressurreição dele que somos salvos. Ele morreu para apagar o nosso pecado e ressuscitou para compartilhar conosco a sua vida ressurreta, dando-a a nós depois de nos perdoar por meio de sua morte na cruz. Sem dúvida, os fatos da salvação são a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas a sua vida é importante, irmãos, porque a sua vida demonstra para nós como deve ser a vida de alguém que foi salvo. Ou seja, se quisermos saber, examinando-nos a nós mesmos se estamos salvos, devemos averiguar a vida de Jesus e ver se a nossa está em conformidade com. Portanto, todo o Novo Testamento deve ser interpretado de uma forma cristocêntrica. Tudo deve alicerçar-se na vida e nos ensinamentos de Jesus. Na mensagem de Jesus, por diversas vezes, ele fala: siga-me, segue-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus dizia de forma categórica: se vocês não renunciarem a tudo, não podem ser meus discípulos. Os protestantes não atentavam para essas passagens, ficavam se detendo na justificação pela fé exposta pelo apóstolo Paulo nas epístolas. Ora, Paulo era um doutrinador, ele falava de fé não de forma prática, mas de forma teológica. Ele não falou das implicações da fé, mas argumentou que a fé era o único meio de salvação. E, meus amados irmãos, muitos seguidores da mensagem dos reformadores estavam tendo uma mera fé intelectual que não envolvia renúncia, e estavam julgando-se dotados da fé de que Paulo falava,
iludindo-se acerca de sua própria salvação. No entanto, os anabatistas foram claros. Eles disseram: a fé de que trata o apóstolo em termos práticos está definida por Jesus. Para entendermos as implicações dessa fé, temos que atentar para o ensino e a vida de Jesus Cristo. E Jesus, quando convocava um homem à fé, ele não dizia apenas concordem com os fatos que eu relatei. Ele não apenas fazia uma exposição teórica e pedia adesão mental. Jesus pedia um ato volitivo, uma decisão determinada de vontade, de todo o coração. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, sua cruz, e siga-me. Quem amar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor de mim, ganha-la-á. A vida de Jesus nos ensina. Ele uma vez disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, esta vida humana que não é a de Cristo em nós, mas é aquela nossa que queremos viver por nós mesmos, é uma vida que nos oprime. Porque quando a vida de Jesus está em nós, é Ele que nos dirige. A gente sente o impulso para ir para cá, para ir para lá. A gente sabe que aquele que é o mais sábio do mundo está coordenando a nossa caminhada. Mas quando a gente quer viver por nós mesmos, nossas decisões são erradas, a gente quebra a cara, a gente fica angustiado, não sabe para onde ir e ficamos oprimidos. E Jesus disse: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, venham receber outra vida, eu vos aliviarei. Ele disse: sobre vós o meu jugo. Sabe o que é um jugo? Era aquela correia que se colocava no pescoço do escravo. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E depois ele disse: porque o meu jugo é suave. Jesus disse: eu vou colocar um jugo aí no pescoço de vocês. O jugo, como eu disse, era aquele que colocava-se no pescoço do escravo para puxá-lo. Jesus disse: eu vou colocar o meu jugo em vocês, mas ele é suave. O jugo de um escravo normal era apertado. Por isso que quando a pessoa puxava, ele andava, porque doía. Mas Jesus disse: eu não quero puxar vocês à força. O jugo é bem frouxinho, quem quiser até tira, se quiser. Porque Jesus não quer que ninguém o sirva à força, e se o sirva voluntariamente. Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém diz: pastor, mas como é que o nosso fardo é leve? Nós que seguimos a Jesus, sofremos tribulações, perseguições, temos dificuldade às vezes de arranjar um emprego por causa que exigem de nós comportamentos indecentes. Como é que o nosso fardo é leve? O nosso fardo é leve, irmãos, porque nós estamos olhando numa direção para a qual o mundo não está olhando. O peso de alguma coisa depende do ponto de referência. Este púlpito aqui eu posso dizer que ele é pesado, se a referência for esse pedestal. Mas se eu comparar esse púlpito com um avião, ele é bem maneirinho. O crente, meus amados irmãos, ele está olhando para a glória que vai se revelar no porvir. Aí ele pode dizer com o apóstolo Paulo: a leve e momentânea tribulação não pode se comparar com a glória do porvir. Em segundo lugar, em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que nós estamos considerando aquele que sofreu tanto por nós e estamos desmaiando em nossas almas. O crente está olhando para o sofrimento de Jesus e ele diz: eu não estou sofrendo nada, o maior sofrimento foi o que Jesus passou por mim. Aí depois ele olha para a glória de Deus que lhe é prometida e diz: o que eu estou sofrendo não é nada comparado a essa glória. Meus amados irmãos, outrora, quando não éramos crentes, não éramos tão perseguidos, mas a carga que levávamos a tínhamos por carga pesada, nos sentíamos cansados e oprimidos. Mas agora, debaixo do jugo de Jesus, que é suave, apesar de atribulados e perseguidos, o fardo é leve, e como disse Jesus, encontramos descanso para as nossas almas. Interessante notar que Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós temos aprender de mim. Meus irmãos, nós temos que aprender de Jesus, aprender com sua vida, aprender com o seu ensino. Portanto, nós vamos interpretar o que é fé olhando para Jesus, temos que aprender dele. Foi isso que os reformadores não anabatistas esqueceram. Aprender de Jesus. Jesus ensinava sem falar.
Tem um corinho que nós cantamos que diz que lá na cruz, sem nenhuma palavra, ele ensinou o que era o amar. Jesus ensinou amor sem falar. Jesus ensinou, meus amados irmãos, que o seu sacrifício na cruz foi completo, dando um grito: Pai, está consumado. Jesus ensinou que a vontade de Deus é curar os doentes, curando os doentes. Jesus ensinou que Deus ama os pecadores, atendendo ao clamor das prostitutas, dos bêbados, dos embriagados. Jesus mostrou que a salvação era pela fé, dizendo a estes: vai em paz, a tua fé te salvou. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O crente deve reagir à violência? Não, porque Jesus não reagiu à violência. Devemos ser como ovelha muda, como cordeiro como cordeiro levado para o matadouro, como ovelha no meio de lobos, porque assim Jesus foi. Jesus veio nos revelar Deus. Se alguém quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus veio revelar o que nós devemos ser, porque Ele é o nosso padrão. Lá em Romanos 8, 29 diz que Deus nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. O plano de Deus é que sejamos segundo a imagem de Jesus. Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo, é a vida dEle que deve estar em nós. E Jesus ensinou sobre o reino de Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que na maior parte do tempo Jesus falava sobre o reino de Deus. Os fundamentalistas de nossos dias, irmãos, porque ficaram só nas epístolas e esqueceram de interpretá-las pelo Evangelho, perderam a revelação de que o reino de Deus já está presente. O reino de Deus vai se exteriorizar no porvir, haverá um reino literal de Jesus. Mas esse reino espiritualmente já está presente. Jesus disse aos fariseus: não digam o reino de Deus está aqui ou está ali, o reino de Deus está dentro do coração dos homens. Jesus já está trazendo o reino para os corações, embora esse reino vai tornar-se exterior e visível no porvir. Mas as pessoas, meus amados irmãos, que esqueceram de tomar o comportamento e o ensinamento de Jesus como padrão, só falam do reino de Deus como uma coisa a acontecer. Há muito interesse hoje por assuntos apocalípticos, pelo reino de Deus exteriorizado no porvir. Não há nada de mal nisso, mas nós não podemos esquecer que o reino de Deus já está em nosso coração. E no ensino de Jesus isso foi repetido dia após dia. Sua mensagem era essa: o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é a vida de Deus em nós, é o governo de Deus sobre nós, é Deus, irmãos, vivendo através de nós por meio de seu Filho. Aqueles que só enxergam o reino de Deus no porvir deturpam o sermão do monte. No sermão do monte, Jesus diz: quem bater tua face direita oferece a esquerda. Aí os que não tomam a vida e o ensinamento de Jesus como dizem: não, Jesus aí está ensinando as regras do reino dele no porvir. Quando o reino dele no porvir vier, aí sim é que a gente vai agir assim pacificamente. Mas agora é hora de reagir. Agora é hora de lutar, fazer reivindicações políticas, é hora de brigar. Algumas pessoas ficam, meus amados irmãos, dando uma interpretação simbólica ao sermão do monte, mas sua interpretação deve ser literal. A Bíblia Sagrada diz em Isaías capítulo 2, versículo de número 4, o seguinte acerca do reino de Deus: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quando o reino de Deus chega, ninguém aprende mais a guerra. Quando o reino de Deus não é só o homem que se converte, mas as espadas dos homens se convertem em relhas de arado. O seu interesse não é mais guerrear, é trabalhar para ajudar o necessitado. Suas lanças são também convertidas em podadeiras.
Os que não tomam, meus amados irmãos, a mensagem de Jesus, da presença atual do reino, como regra, dizem, não, isso aqui é para o porvir. Quando Jesus estiver reinando literalmente, e o mal estiver extinto, aí sim, ninguém vai levantar mais a espada um contra o outro, não haverá mais guerra. Mas agora, se alguém nos atacar, nós temos que nos defender. Nietzsche parece-me que entendeu melhor a mensagem cristã do que muitos cristãos, sendo que Nietzsche ficava revoltado com ela. Nietzsche dizia, a ética cristã que ensina a não reagir às ofensas é a ética de covardes. Por isso ele disse, Deus está morto, eu não aceito isso, agora é Deus sair e o super-homem entrar. Quanto mais forte, melhor. É hora dos homens sim ter uma imposição, dizia ele, e pararem com essa ética de covardes. Chegou mesmo ele a chamar a ética cristã de ética de efeminados. Meus amados irmãos, Nietzsche estava certo em dizer que a ética cristã era passiva e da não resistência. Estava errada quando a categorizou como ética de covardes. É preciso ser corajoso para não reagir. É preciso ser corajoso para levar a tapa de um lado e oferecer o outro. É preciso ser corajoso para dar a vida por Jesus. É preciso ser corajoso para cantar nas chamas. É preciso ser corajoso para dar glória a Jesus enquanto é apedrejado. Meus amados irmãos, eu quero dizer uma coisa. Não vamos ficar adiando o reino de Deus para o porvir e vivendo agora igual os ímpios e os deste mundo. Mas vivamos como mansos, como disse o Senhor Jesus. Ele disse, aprendei que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós nos convertemos e também as nossas espadas se converteram em relha gerado, as nossas lanças em podadeiras. Não somos mais aprendizes da guerra, mas somos arautos do amor de Deus sobre a terra. Aleluia. Aqueles que entendem assim, irmãos, é que estão no curso certo. Jesus ainda disse no versículo 26 de João 12, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Notemos o que Jesus disse, se alguém quer me servir, tem que me seguir. Você não pode ajudar ou prestar serviço a alguém se esse alguém está a quilômetros de distância de você. Você quer servir Jesus? Siga-o. Ande no caminho dele, ande nas pisadas dele, imite-o. Seja como ele é, deixa a vida dele se tornar a sua vida. Aí bem pertinho dele você vai poder servi-lo. Se alguém me serve, siga-me. E ele diz, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. Quem segue Jesus está bem pertinho dele. Aí onde Jesus está o servo dele. Onde o crente está, Jesus também está. Meus amados irmãos, quanto mais a gente segue Jesus, mais a gente antecipa o céu. Porque céu para o crente não é um lugar paradísico. Nós não somos como os testemunhos de Jeová, que concebem o paraíso como um local cheio de frutas bonitas, lagoas ao lado e uma grama verde bonita onde nós vamos ficar correndo na grama. Para nós, o céu é um local para deleites físicos. Para nós o céu é estar com Jesus. Paulo disse, o meu desejo era partir e estar com Cristo, por causa de vocês eu quero ficar na carne. Notemos, ele disse, o meu desejo é partir para estar com Cristo. Jesus disse, eu vou lá para o céu preparar-vos lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Céu é estar com Jesus. Meus irmãos, se Jesus estivesse no inferno, o inferno era céu. O que o crente quer não é um lugar paradísico. O que o crente quer é estar com Jesus, bem pertinho dele, para sempre. Quanto mais você segue-o, quanto mais você a ele se assemelha, mais perto dele mesmo aqui você já está. E mais a sua vida é um céu, e mais a sua vida é o céu. Quanto mais santo, mais feliz. Quanto mais perto de Jesus, irmãos, mais nós sentimos a alegria celestial dissipada aos nossos corações. Aleluia. Por isso que o crente que serve a Deus não é triste, no sentido de angustiado, sem alegria presente. O crente que serve a Deus tem satisfação, irmãos.
ele tem deleite interior, ele tem alegria incorruptível. Porque quanto mais perto de Jesus ele está, mais perto do céu ele fica. Mas entendamos, não podemos divorciar Cristo da igreja. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estarei eu no meio deles. Revela-se Jesus de uma forma particular na igreja. A ceia do Senhor é a ceia que Ele, Jesus, nos oferece. A Bíblia diz que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo, sendo Ele próprio o cabeça desse corpo. Portanto, meus amados irmãos, há uma revelação viva de Jesus quando a igreja se reúne. Por isso, os que amam a Jesus amam a igreja. Os que amam a Jesus amam a comunidade cristã. É inadmissível um crente que não goste da igreja, porque não podemos aceitar o cabeça sem nos comprometer com o corpo. Por isso que o batismo é importante, porque o batismo é o meio pelo qual o novo convertido entra na comunidade cristã e passa a dela participar. Os anabatistas, meus amados irmãos, recusavam jurar lealdade aos estados, porque diziam: quando eu me batizei, eu proclamei lealdade ao reino de Deus, eu sou de outro reino. Eles não aceitavam compromissos políticos com príncipes ou reis, porque diziam já estar comprometidos com o reino de Deus pelo batismo. O batismo nas águas para nós representa a nossa proclamação de lealdade ao reino de Deus. Por isso, meus amados irmãos, que os anabatistas, a separação entre a igreja e o Estado. Nós não queremos a proteção do Estado, nós não queremos os recursos do Estado. Somos povo peregrino, somos estranhos em terra alheia, caminhamos para o céu. E nossa lealdade é ao reino de Deus e ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos submetemos às autoridades terrenas como bons peregrinos, mas o nosso olhar está voltado para o céu. Aleluia, o nosso Rei é Jesus Cristo, e a Ele é que mantemos a nossa lealdade. A igreja foi fundada sobre Jesus. A igreja é invisível e a igreja visível sob a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vejam bem, uma vez Jesus estava dialogando com os seus discípulos. Jesus disse: uns dizem que eu sou profeta, outros dizem que eu sou Elias. Vocês dizem que eu sou quem? Pedro tomou a frente representante dos outros, já que a pergunta tinha sido feita a todos, e respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: tu és Pedro, que quer dizer um fragmento, mas sobre essa pedra, que era a confissão de Pedro, tu és Cristo, Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. A pedra não era Pedro, senão ele teria dito: tu és Pedro e sobre este Pedro, então tu és Pedro e sobre esta pedra. Mas ele disse: tu és Pedro e sobre esta pedra. São duas palavras. Pedro era o homem que confessou, mas a pedra era aquele a quem Pedro confessou. Jesus disse: sobre esta pedra que tu confessaste, ele mesmo, Cristo, Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Alguém diz: pastor, como é que ele edifica? Sobre ele mesmo. Da mesma forma como ele é o pastor das ovelhas e a porta do arraial. Ele, em João capítulo 10, falou que levava as suas ovelhas para o aprisco. E ele disse: eu sou o bom pastor que leva, e eu sou a porta, elas entram. Jesus é o sacrifício que a Deus foi oferecido, e Jesus é o sacerdote que ofereceu. Jesus é o edificador da igreja, e Jesus é a pedra que a mantém de pé e que a sustenta por toda a eternidade. Mas notemos, irmãos, estava aí Jesus a falar da igreja invisível à primeira vista. A igreja invisível é a comunidade universal de todos os cristãos verdadeiros. Todos eles formam diante de Deus uma só igreja, assentada sobre o próprio Cristo. Mas estava Jesus também ali a ensinar o modo de formação de uma igreja visível, que é uma comunidade local como essa. A comunidade local é edificada sobre a confissão. Veja bem, a igreja invisível é edificada sobre aquele que é confessado, Cristo. Mas a igreja visível é fundamentada sobre a confissão. Ou seja, a comunidade cristã é a comunidade de pessoas que confessam que Jesus é Senhor. Onde não há confissão, não pode haver igreja. Por isso que nós não aceitamos o batismo de criança. Porque a comunidade formada por pessoas que foram batizadas quando crianças,
É a comunidade de pessoas que não confessaram de forma pessoal e voluntária a sua fé. A igreja está edificada sobre a confissão, sobre a fé consciente, de pessoas que decidiram voluntariamente ter Jesus como Senhor de suas vidas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igrejas visíveis, comunidades cristãs, são fundamentadas sobre pessoas confessando a sua fé, proclamando Jesus como Senhor de forma consciente. Por isso o batismo só deve ser administrado aos adultos, aqueles que estão cônscios de arrependimento, aqueles que estão prontos a proclamar a sua fé, mesmo diante do mais ferrenho adversário do cristianismo, fundada sobre confissão. E Jesus disse em Mateus 18 para todos os discípulos, em Mateus 16 em particular para Pedro: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Não falava ele a um ou a alguns, mas a comunidade de todos os crentes. A comunidade cristã liga e desliga. Meus amados irmãos, quando a gente ora por alguém em concordância ou unanimidade, Deus abençoa. Quando nós entendemos que alguém está com a vida incorreta e o reprovamos como igreja, Deus também o reprova, para que ele se corrija e se volte para Deus. A igreja como comunidade fala a trombeta de Deus, fala como voz de Deus, mas entendamos, não podemos ligar e desligar o bel prazer, mas temos que fazê-lo em nome de Jesus, ou então não terá efeito a promessa de Cristo. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Reunir-se em nome de Jesus não é apenas uma fórmula de reunião, não é nós chegarmos aqui e dizermos estamos aqui em nome de Jesus. É assim que os seguidores de Witness Lee entendem. Eles dizem que reunir-se em nome de Jesus é ficar dizendo o nome de Jesus. Mas reunir-se em nome de Jesus não é simplesmente isso. Reunir-se em nome de Jesus é apresentarmos-nos a Deus como se Jesus fôssemos. Ou seja, na nossa reunião aqui, ninguém ousará falar alguma coisa que de Cristo não tenha recebido. Ninguém se aventurará a comportar-se de uma forma que Cristo não se comportaria. Agir em nome de Jesus, fazer em nome de Jesus, é fazer sempre do modo como Ele faria, é dizer sempre do modo como Ele diria. Quando estamos em nome de Jesus, irmãos, Deus aprova o nosso comportamento. Quando a gente liga, Deus liga. Quando a gente desliga, Deus desliga. Mas em último lugar, se por termos Jesus como padrão, entendemos a fé como algo que envolve renúncia, entendemos a fé como algo que nos liga à igreja. Por outro lado, temos a Jesus como padrão, envolve uma ligação entre a nossa fé na obra do Espírito Santo e o reconhecimento dessa obra. Vejamos bem, irmãos, nós acreditamos que o Espírito de Deus está entre nós, acreditamos que o Espírito Santo está na igreja e opera. Hoje em dia há muitos movimentos que afirmam ter consigo o Espírito Santo. Seitas e mais seitas hoje surgem, todas elas falando do Espírito Santo, de sua inspiração, presença e obra. Proclamam aptidão para fazer milagres a partir da graça do Espírito Santo, multidões de seitas, facções, hoje em dia. Nós acreditamos no Espírito Santo, porque a Bíblia dele fala. Acreditamos que ele está entre nós. E temos um padrão para mostrar ao mundo que ele está entre nós. Quando nós dizemos que o Espírito Santo está entre nós, nós demonstramos que isso é verdade, fazendo as pessoas verem que a obra do Espírito Santo aqui é condizente com a vida que Jesus viveu. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Pouco antes, João Batista tinha dito que Jesus era o Cordeiro de Deus. Irmãos, eu posso imaginar a harmonia daquela cena, a pomba descendo sobre o Cordeiro. Era uma mansidão completa, era uma harmonia completa. Meus irmãos, o Espírito Santo em Jesus não desce como fogo, desce como pomba. Ele desce como fogo em nós.
porque em nós há muita coisa a ser queimada. Em nós há muita coisa desajustada que quando o Espírito Santo desce, faz consertar. Quando a igreja orou pelo Espírito Santo nela, ele desceu como fogo. Quando Jesus orou, ele desceu como pomba, porque havia perfeita harmonia entre Cristo e o Espírito Santo. Se uma igreja diz ter o Espírito Santo, que viva como Jesus viveu, nós não podemos, irmãos, aqui falar de milagres pelo Espírito Santo, que não são iguais àqueles milagres que Jesus pessoalmente fez. Nós não podemos fazer sensacionalismo com milagres, embora acreditemos neles, porque Jesus não fez. Jesus não permitiu que milagres por si só fossem valorizados. Se a obra do Espírito Santo, milagres não serão valorizados por si só, mas apenas como instrumentos para glorificar a Cristo. Portanto, Jesus é o padrão para nós averiguarmos se a obra que está ocorrendo é ou não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não vem independente de Jesus. Jesus disse: o Pai o enviará em meu nome. Nós temos, quando nos reunimos em nome de Jesus, temos que fazer o que ele faria. Se o Espírito Santo vem em nome dele, é porque o Espírito Santo faz o que ele faria. O Espírito Santo faz conforme ele já fez quando esteve aqui há 2000 anos atrás. O Espírito Santo, irmãos, quer nos apresentar Jesus. O Espírito Santo não quer promover homem. O Espírito Santo não quer promover entidades do além. O Espírito Santo quer fazer Jesus glorificado entre nós. Mostre-me uma igreja onde Jesus é exaltado, onde o culto começa com o nome de Jesus e termina com o nome de Jesus. Mostre-me uma igreja onde a pregação exalta Cristo, Filho de Deus. Mostre-me uma igreja onde o povo fala de Jesus a tempo e a fora de tempo, e eu lhes apontarei uma igreja onde o Espírito Santo está presente. Jesus disse: ele me glorificará, porque é asseverado que é meu. O apóstolo Paulo disse: não tenho outra mensagem, eu prego a Cristo e esse crucificado. Em 1 Coríntios 3,11 ele disse: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Filipe em Samaria pregou o nome de Jesus, ao eunuco anunciou Jesus. Meus amados irmãos, estamos aqui para falar de Jesus, para anunciar Jesus, para proclamá-lo ao seu coração. Nós não temos outra mensagem senão essa. Jesus está aqui dizendo: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta do coração, ele entrará, ceará contigo e tu ceará com ele. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Cleiton, convidaria o irmão Cleiton. E por nós ali.
salvação da vida. Em o nome de Jesus. Eu gostaria de perguntar quantas pessoas aqui nesse lugar dizem, pastor, eu não sou crente, mas eu entendi a palavra de Deus. Eu quero hoje seguir Jesus, entregar Ele a minha vida. Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.